Nós estamos no ar já. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras eleições presidenciais. A agenda de hoje é Relações Internacionais. Antes de apresentar os nossos 3 convidados de hoje, algumas informações. Nós teríamos 5 convidados, mas o professor Vicentini teve um problema familiar e não vai poder comparecer. E o nosso último, Vitor, não é o Vitor. O Fabiano Minichuk também não vai poder comparecer por outros compromissos. Então, alguns outros comunicações. Em continuação com o nosso ciclo de palestras, amanhã vamos ter, dentro do ciclo de eleições presidenciais, com o tema Economia. Depois, na quinta-feira, no dia 13 de setembro, o filho do Cândido Portinari vai dar uma palestra sobre a arte de Cândido Portinari. Dia 17, na segunda-feira da semana que vem, vai ser à noite, 18 horas, André Singer, dentro do ciclo Eleições Presidenciais, vai falar sobre a crise de 2016 no contexto eleitoral. Dia 18, continuando ainda no ciclo, Políticas Públicas, e dia 19, Universidade, Ciência e Tecnologia. Então, coloquem na agenda de vocês. Boas palestras. Bom, apresentando os nossos convidados de hoje, nós temos o professor Vitor Alessandri, que é graduado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, graduado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, mestre e doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS e membro do Grupo de Pesquisa em Violência e Cidadania, aqui do IFCH. Depois dele vai falar o professor Eduardo Munhoz Wartmann, acho que acertei. Doutor em Ciência Política pela URGS, pós-doutorado na George Washington University, professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS, e membro do Grupo de Estudos em Segurança Política Internacional e também membro do Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo, Segov, aqui da URGS. E por último, mas não menos importante, professor Felipe, vou ter que dizer o nome todo, Felipe Alexandre Olivier Navot, acho que é isso. É graduado em Engenharia Elétrica pela URGS, especializado em Engenharia Nuclear pela URGS, doutor em Informática pelo Instituto Nacional Polytechnique de Grenoble, acho que eu não errei muito, ficou por perto, coordenador da área de computação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES, e professor titular do Instituto de Informática da URGS. Eu acho que, tendo apresentado os 3, ou pelo menos dado o nome deles para vocês, a gente poderia começar com o Vitor, vindo na ordem da minha direita para a esquerda, tendendo para a esquerda. Vamos fazer a sequência, certo? Então, Vitor, a palavra é tua, mais ou menos 20 minutos, 20 minutos mais ou menos. Então, muito obrigado. Vocês me escutam, assim? É uma grande honra estar presente a esse debate. Passa o microfone. Professores. E provocar uma atualidade e poder contribuir com essa visão de candidatura, quer dizer, esse clima de eleições e relações internacionais, então procurando uma interface
eu procurei preparar esse material para vocês, que tem a seguinte cara. Eu fui no site do TSE, eu baixei os programas de absolutamente de todos os 13 candidatos à presidência da República. E esse programa, em PDF disponível, baixei no computador e resolvi pegar aquela massa de dados. O mais longo dele tem 253 páginas, quer dizer, o do Boulos é o mais longo, o da candidata Vera é o mais curto. Eu procurei sistematizar isso para oferecer um tratamento rigoroso e fazendo uso de técnicas computacionais. Eu já estou há algum tempo me aventurando no estudo da linguagem, de linguagens de programação no geral, e tenho me familiarizado com o algoritmo da linguagem Python. Então, eu acho que é interessante mostrar para vocês que existe uma certa hype em torno da ideia de uma tecnologia de vetorização, de usar redes neurais para tratamento de uma massa gigantesca de dados que, de modo convencional, através da leitura e da análise, atribuindo códigos, etiquetas e rotulação e categorizando o texto para dali extrair uma informação relevante, uma massa de dados que a gente vai ver o tamanho. Então, eu adotei essa estratégia de utilizar essa ferramenta e eu acho interessante explicitar para vocês um pouco do passo a passo, utilizando essa ferramenta chamada Jupyter Notebook, que roda localmente no servidor, mas está aqui no localhost, vocês podem visualizar, não é? Então, para permitir uma visualização e a gente tirar informação dessa massa de dados, eu procurei fazer uma extração desses textos que foram, uma vez tratados por esse algoritmo de vetorização de um corpus imenso de palavras, eu consegui plotar num gráfico, permitir uma visualização do modo como as palavras ocorrem no texto, para a gente fazer uma busca de termos que nos interessam, por exemplo, relações internacionais. E ver mais ou menos de que maneira, em torno de quais palavras esses termos estão sendo usados nos programas dos candidatos. Então, para permitir uma visualização de modo interativo, eu vou só mostrar no nível mais elevado, não vou entrar na minúcia do código, mas vocês veem aqui alguns nomes, como esse NLTK, Natural Language Toolkit. É uma ferramenta para tratamento de linguagens naturais, de língua natural, de inglês, português, enfim. Eu utilizando dessa ferramenta, eu capturei, então, o texto do programa de governo de todos os candidatos. Eu vou permitir a visualização a vocês aqui e mostrar aqui nessa pasta o mesmo tratamento equivalente àquele que eu estou mostrando do Alckmin, do Bolsonaro, do Boulos, do Ciro, do Lula, das chapas, não é isso? Da Marina Silva e do Henrique Meirelles, dos candidatos. Então, o texto na íntegra, todo ele capturado aqui no espaço da memória do computador, para fazer o que com esse material? Limpar de números, limpar de acentuação, retirar programaticamente aqueles termos que não sejam palavras, de modo aqui tem uma expressão de regular expressions, né, de expressões de fazer uma limpeza. Tudo aquilo que não começar com dígitos de A a Z, você retira. Então ele limpa o texto e ao final eu peço para ele aplicar esse algoritmo de vetorização. É um conceito abstrato que a gente não domina. Eu sou das ciências sociais, eu não sou da computação. Mas eu tenho feito a minha lição de casa e aprender essas ferramentas para trazer, inclusive, para o ambiente da sala de aula. Eu sou professor da SPM e eu fico cada vez mais provocado a entender que essas novas tecnologias, elas vão habilitar os profissionais, inclusive da área das ciências humanas, a oferecer um tratamento dinâmico a uma massa de dados que é produzido por vocês, em tempo real, a todo tempo. Então, assim, se a gente der uma olhada,
Aqui eu defino, isso também não é uma escolha minha, eu estudei isso aqui, não fui eu que inventei esse algoritmo. Vocês pesquisarem aquela expressão word to vec, palavras para vetores, vocês vão encontrar bastante documento online, mas que de modo que você defina uma dimensionalidade, número de características, quantidade de palavras, um contexto, essa janela de contexto é o que explica o que acontece por detrás aqui que a gente não vê. O algoritmo ele pega linha a linha do texto e corre, pegando a palavra no centro de uma janela, considerando algumas palavras para trás e outras para frente, e vai criando matrizes de correlação. Se vocês pegarem, por exemplo, o candidato Bolsonaro tem X% de intenções de voto. Aí, se você pegar essa frase e o algoritmo rodar, ele vai correlacionar o artigo o com candidato. Candidato com Bolsonaro e com o que vem antes. Bolsonaro com candidato e com o verbo tem. Então ele vai fazendo isso e vai atribuindo no espaço de memória pares. É uma grande confusão para a gente, para entrar no mérito de como surgiu isso daqui. Ó. Definindo o modelo com as variáveis, o tamanho do contexto, quantidade de palavras que eu quero que capture, quantas rodadas, eu defini que ele vai rodar esse código durante 30, isso é arbitrário, eu escolhi um ciclo, o algoritmo rodou 30 vezes aquela massa de dado constante lá do programa de governo do candidato. Feito isso, eu reduzo essa dimensionalidade, essas 100 dimensões, a 2 dimensões, x e y, para conseguir plotar isso num gráfico. E aí começa a ficar interessante. Quando esse algoritmo de redes neurais, que foi desenvolvido pelo pessoal das ciências da computação, passa e perpassa aquela massa de texto constante lá no plano de governo de cada um dos candidatos, eu fiz isso individualmente para cada um, ele atribui números que vocês estão vendo ali, x negativo, y negativo, x menos 5, investimento 6.1864, y menos 24. Esses números não têm validade em si mesmo. Esses números, eles têm uma validade, se vocês imaginarem um conceito abstrato da álgebra linear, que é o tensor, matriz, a gente estuda no colégio, é a planilha de Excel, linhas e colunas. Agora imagina, de modo abstrato, o eixo do x, o eixo do y e o eixo do z, que seriam diversas planilhas de Excel, uma atrás da outra. Vocês teriam um cubo de matrizes, com posições do x e do y, z vezes. Ali ele fez isso com o texto. Ele pegou aquele monte de palavras, vetorizou, atribuiu a cada uma das palavras um vetor escalar, um número, que só faz sentido na correspondência com outras palavras que ocorrem no mesmo texto. Só faz sentido no contexto de ocorrência dessa palavra, que nem a expressão que eu dei, por exemplo, lá. O candidato fulano tem X% de intenções de voto. Aquelas palavras todas daquela frase vão se corresponder umas às outras mutuamente. Feito isso, o interessante é você pedir para plotar isso num gráfico, cada palavra daquele corpus imenso de palavras, a gente consegue visualizar ali, aqui nesse gráfico, com o zero do eixo no meio e o zero do eixo x aqui no meio, e você vê a tal dispersão. As palavras que ele usa têm uma certa visualização através desse método, através dessa matemática para tratamento via meio de linguagem de computação, para tratamento de linguagens naturais, no caso, o português. A gente olhando para esse monte de pontinho, a gente não vê nada. Mas se você olhar uma variável definida para especificar a região do plot, da área da plotagem, você consegue descer o zoom e aproximar. E aí você pode definir, por exemplo, da posição menos 4 até o mais 4, ou do menos 5 até o mais 5 no x, e do menos 5 até o mais 5 no y, está definido aqui, esses pontos, eu aproximo essa área aqui do menos 5 mais 5 com essa área aqui. Então eu estou nessa região, visualizando com mais proximidade aquelas palavras que nos interessam. E por que eu peguei esses números? De modo arbitrário? Não. Aí é o tema da nossa palestra. Eu pesquisei no conjunto de dados oferecidos lá pelo programa de governo desse candidato, a palavra, por exemplo, relações. E ela aparece com uma métrica
E aí eu pesquisei a palavra internacionais e ela tem uma métrica que é, por incrível que pareça, se as palavras ocorrem num contexto semântico parecido, elas têm uma numeração próxima na dimensão do vetor ao qual a palavra corresponde. E ali, por incrível que pareça, eles aparecem situados em distância, num espectro do plano cartográfico, quer dizer, do plano cartesiano, do eixo do x e do y, das ordenadas das abscissas, algo distante. Então eu aproximei em torno dessas dimensões que eu pudesse capturar, o ponto 3, ponto 8 e o menos 4. E aí, dando um zoom aqui, ó, a gente vê a palavra aqui, ó, relações. Isso. Esse mesmo ali, eu acho que é isso. É. Nacionalização. Relação, relações. Eu acho que tem duas ali. Isso. Isso tudo também, de novo, em si, só a visualização em si, ela fica menos interessante do que se a gente pegasse, por exemplo, e pegasse a palavra específica e procurasse a mais similar, não pelo tamanho da palavra, não pela quantidade de sílabas, senão pelo contexto semântico de ocorrência dessas palavras. O que me garante que eu faça uma análise desse tipo é o comportamento daquele algoritmo. Ali, eu faço um teste, por exemplo, e vejo no texto dele, quando ele usa a palavra violência, quanto mais próximo de mais similar com relação ao contexto semântico de ocorrência essas palavras se encontram. Então a palavra, por exemplo, violência, contra, vítimas, sexual, atendimento. Esse é o plano do Alckmin. Quando ele fala de violência, ele diz palavras que remetem a esse conjunto aqui, ó, violência, idosos, tráfico, crime, criação, drogas. Quando ele usa a palavra direitos, ele está quase que intimamente relacionado à ideia de direitos humanos, à democracia, ao sul, bom, de alguma maneira aparece uma palavra no contexto de direitos, cumprimento, relações, competitividade, central. Humanos, aparece de novo a ideia de correspondência aqui com o direito, não é à toa, está quase próximo de democracia, medida. Então a gente consegue tirar, ainda que numa primeira análise, se a gente quisesse, uma massa grande de dados dos programas de todos os candidatos, e aí fazer uma primeira aproximação. Esse material seria útil. As conclusões são quase que estritamente a uma lógica de campo semântico do léxico usado pelo candidato quando ele se refere a uma expressão ou a outra. Quando ele fala de justiça, ele está quase que referenciando a ideia dos escândalos, confiança, fundamentais, econômica, justiça social, diplomacia. Interessante que quando ele fala de diplomacia, ele está de alguma maneira associando o campo semântico da ideia de justiça. A gente pode ter uma pista para atacar depois o texto e fazer uma análise. Isso aqui é uma análise quanti de um substrato quali. Depois a gente faria uma análise quali ela mesma. Então, presidência é interessante. Quero. Lembrou o candidato das eleições anteriores. Quero. Presidência são restaurar, investir, ter democracia, voltar, produtividade, reformas, confiança, todo um campo semântico que está associado à ocorrência da ideia de presidência no léxico do plano de governo. E como uma bandeira, como uma sinalização, o que a gente tem aqui é uma representação visual de um conjunto de dados que são qualitativos. A gente tem lá os dados que são o quê? O documento dele. Escândalo, corrupção, social, escândalos, justiça, economia, fundamentais, confiança, diplomacia. Seria interessante ver como assim diplomacia, mas olhar para o texto em si. Segurança, promover, ampliar, implementar, políticas, medidas, gestão integrada, fiscalização. Então a gente pode ver que aí você tem uma métrica de aproximação pela distância angular, calculando cosseno, vocês sabem, não é? Que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vocês imaginem dois vetores de palavras, duas métricas, semanticamente palavras associadas a números, e você medindo uma distância angular entre elas. Então existe esse algoritmo, similaridade pelo ângulo, cosseno formado entre duas palavras, e aí você pede para dizer, por exemplo, se as palavras relações e internacionais,
com relação, por exemplo, à ideia de segurança. Se eu tive uma pista que quando ele fala de segurança, ele fala de diplomacia, ele está de alguma maneira remetendo à ideia de que o contexto das relações internacionais, ainda que talvez na região, precisaria ler o texto com cuidado, não é isso? Vocês peguem lá, leiam. A ideia de segurança, a ideia de combate ao tráfico, será que é isso? A gente precisa lá olhar, mas o interessante é ver, se eu tenho uma pista, eu posso chamar essa ideia dessa similaridade e dizer, bom, relações internacionais, relações está relacionado à ideia, as duas palavras estão relacionadas do mesmo modo, como segurança aparece no texto dele associado à ideia de promover. Então vocês guardam ali o registro que o algoritmo nos oferece como pistas para a leitura desse material. Então, fronteiras e gestão, que proximidade teria com a ideia de negociação? Vocês poderiam falar, bom, fronteiras está relacionado à ideia de gestão, assim como países está relacionado à ideia de negociação. Então, gerir fronteiras, quer dizer, estabelecer relacionamento de negociações com países. Será que é isso? Vou lá ler o texto. Educação básica e a ideia, porque eu tirei essas pistas daqueles blocos anteriores que eu puxei pela palavra e ele me dá o contexto semântico de ocorrência. Se tem alguma palavra muito distante, muito estranha, eu peço para que ele me dê aqui essa similaridade por essa distância angular. Educação está relacionada à básica, assim como política está relacionada à externa. Então, educação básica não é óbvio para deduzir disso que há um salto semântico direto de educação básica para política externa. Só dá para ver que na ocorrência daqueles pares de palavras, os pares se apresentam juntos no contexto semântico. Então, o tempo eu sei que é escasso, seria interessante ver a coerência, por exemplo, da trajetória de alguém como a Marina Silva e analisar como, fazendo a mesma matemática, né, o mesmo... Alguns deles têm dispersões, concentrações, e aí vale a investigação. Deixa eu ver esse bloco de texto que se concentra aqui, está se referindo aqui léxico, que ideias. A Marina Silva, por exemplo, ó, internacionais e relações, por exemplo, por uma ideia de redução de multidimensionalidade, se vocês olharem no programa, está lá a palavra relações. Mas no algoritmo ele não considera, você roda e ele não dá a métrica, porque de alguma maneira ele simplificou as dimensões para a gente conseguir visualizar num gráfico 2D. De todo modo, olha que interessante numa área de 30 pontos aqui, de fato a área que eu capturei ali da análise do Bolsonaro, do Alckmin, era de -5 até +5. Deixa eu ver uma área aqui parecida, -5 mais 5. E esse daqui é do -5 para o +5, para ver até o adensamento do uso dos léxicos. Plot region defined. Isso aqui é uma coisa do Jupyter Notebook, que você tem que dar o Shift Enter para ele rodar o algoritmo, não é? E aí vocês vão ver quando eu chegar ali no plot. Isso, aqui ele plotou. Certo? Ele está fazendo a operação de popular na memória do computador e rodar na memória RAM. Tem o seu tempo, daqui a pouco ele aparece o gráfico para a gente ali. E aí a gente consegue de novo detectar coisas como eu vou antecipar e mostrando aqui. Quando ela fala de internacionais, a ideia de relações aparece quase que subsumida num algoritmo de redução de dimensionalidade, então ele quase que ignora a palavra relações pela baixa incidência no conjunto semântico do texto. Mas quando a Marina Silva fala de internacionais, ela refere à ideia de mudança, aquele zero ali, bom, não tem o sentido em si, mas emprego, agropecuários, clima, agroprodutividade, agropecuária, consequência, cadeias longas, então a gente já tem um conjunto de sistematização. Quando ela fala de internacionais, ela está olhando para uma inserção do Brasil de um tipo. Ela está pensando numa lógica de produção agrária, de exportação, de cadeias,
Então, é lógico que isso aqui não resume a análise, é depois olhar o texto e fazer uma análise direcionada. A ideia de infraestrutura, projetos, malhas eficientes, atuaremos, transporte, implantação, linhas, mercados necessários, empresa. População aparece associado pela ocorrência ali a ideia de população negra, povos, física, LGBT, menos, desiguais, atividades financeiras, idosos, impactos. Se a gente olha, por exemplo, a mesma ocorrência da palavra de população no candidato A, B, C, D, a gente vai ver um léxico, um conjunto de significados naquele contexto da ocorrência da palavra distante. Então isso mostra muito da inclinação, do que aquele projeto de poder, projeto de nação, está enunciando para a gente. Então a ideia, de novo, de desenvolvimento sustentável, como tem coerência com a trajetória dela. A palavra desenvolvimento aparece no campo do léxico sustentável, promovendo econômico, inovação, terá, é o verbo, enfim, produtividade tecnológica, investir, agenda. Então isso daqui é muito legal pelas possibilidades que a ferramenta oferece. Então, se eu vejo que há palavras que aparecem correlacionadas e não parece que há muito sentido, eu de novo faço uso dessas mais similares, por algoritmo lá de similaridade pelo ângulo do cosseno. Então, assim, educação está relacionada a trabalho, assim como ação está relacionada à produtividade. Então, guarda quase que uma lógica de coerência entre pares. Interesses internacionais, que relação haveria? A palavra modelo apareceria relacionada a qual? Então, interesses está relacionado a internacionais, assim como nacional está relacionado a modelo. Parece como uma primeira sinalização de que o modelo nacional, de alguma maneira, aparece num campo de correlações entre ideias de interesses internacionais. Então, o Brasil tem algo a oferecer. Será que é isso? É coerente com a ideia, quando aparece lá internacionais, que aparece agricultura, aparece exportação, aparece... E aí a gente tem um bom mapa para fazer uma análise qualitativa consubstanciada por esse primeiro mapa semântico, não é? Eu acho que, não sei, o prazo da fala já deve estar se extinguindo. Isso, e eu estou aberto, assim, isso aqui é uma coisa interativa, eu poderia mudar parâmetros, a gente fazer de uma maneira bem interessante, assim, ó, aqui, ó, aparecem as palavras naquele campo reduzido, eu diminuí a área da plotagem, e a gente vê aqui, ó, estratégia, cada ponto, por exemplo, estratégia e instituições centrais, isso aqui está mais próximo entre si do que instituições, por exemplo, com relação a assentamentos ou com relação a impactos, caminhos, execução. Então, é para ser lido esse material assim. A distância no gráfico corresponde a mínima, aproximativamente, não é, a ideia de quão próximas no conjunto do léxico, da semântica das palavras usadas naquele contexto, eles ocorrem, tratados por esse algoritmo de vetorização, que é chamado de word embedding. A técnica é essa, muito utilizada para machine learning, para big data e para data science, mais até do que isso, não é? Para essa lógica de computacional de redes neurais, fala-se muito disso fora do Brasil, fala-se muito disso no ambiente empresarial, de startups e mais, no ambiente acadêmico também. Quando a gente procura textos, eu achei uns quantos, parece que a interlocução é com o pessoal das ciências da computação. Eu achei um artigo do pessoal da informática da USP, tratando de... o texto é um artigo escrito em inglês, tratando de análise de linguagem natural em língua portuguesa, utilizando ferramentas assim, ferramentas equivalentes. Tá? Então, obrigado pela paciência e eu fico à disposição para dúvidas e perguntas. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu acho que vamos fazer assim, os três convidados falam e depois a gente faz as perguntas no final. Acho que fica mais tranquilo de... então, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao professor Eduardo Munhoz. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar nessa mesa com os colegas, discutindo um tema tão delicado e tão relevante como as eleições que
se aproximam. Tá? Antes da minha fala, gostaria de fazer um breve comercial, se me é autorizado. Agora, nos dias de 20 a 23 de novembro, o Programa de Pós-Graduação de Ciência Política vai sediar o 2º Seminário Internacional de Ciência Política, no qual a temática central será um balanço sobre o processo eleitoral e sobre a dinâmica partidária no Brasil e no exterior. Então, nós teremos especialistas do Brasil e do exterior discutindo o que saiu das urnas, nas nossas eleições, e um pouco também das dinâmicas eleitorais no continente e na Europa. Teremos colegas da Argentina, da Alemanha, do Brasil, do Uruguai, debatendo esse tema. Então, deixo aqui o convite a todos os presentes aqui fisicamente e também pela internet. Bem, feito o comercial, vamos então à minha fala. O meu objetivo hoje é procurar apresentar uma pequena amostra da repercussão internacional do processo eleitoral e da conjuntura política no Brasil, no exterior. Particularmente nos Estados Unidos. Então, o que eu vou colocar para vocês hoje é, em parte, os resultados de uma pesquisa que eu fiz durante o meu ano sabático, meu pós-doutorado, nos Estados Unidos, no ano 2015, 2016, em que eu investiguei como é que a presença internacional do Brasil, a sua política externa, a sua inserção econômica, a sua política de defesa nacional, eram percebidos por um espaço importante do cenário político estadunidense, que são os think tanks. Tá? E aí um desdobramento disso, então, é uma apreciação a respeito do nosso processo eleitoral em curso aqui no Brasil. Tá? O que são think tanks? Ou seja, think tanks são institutos de pesquisa politicamente orientados, que se diferenciam, por exemplo, dos institutos de pesquisa acadêmicos, porque o objetivo central de um think tank não é exatamente produzir conhecimento novo. Ou seja, o objetivo central dos estudos e da divulgação dos estudos feitos por essas organizações é influenciar o ciclo de políticas públicas, ou seja, os processos decisórios dos governos, e modelar o debate público, informar a opinião pública. Eles também se distinguem, por exemplo, dos grupos de pressão, das empresas de consultoria e dos lobbies, porque eles não se pautam por objetivos políticos específicos ou por atender a clientes. Os think tanks são organizações da sociedade civil, em sua maioria, sem fins lucrativos. Então, é um fenômeno muito conhecido nos Estados Unidos, é um fenômeno que vem se internacionalizando nas últimas décadas, e que nós temos alguns exemplos no Brasil, em outros países da nossa região. E o que há de interessante? Ou seja, há de interessante que essas organizações, elas, de um lado, promovem determinadas agendas políticas, procuram influenciar o debate político, fazendo eventos e também colocando seus especialistas, seus experts, em programas de TV, publicando artigos de opinião em jornais, em podcasts na internet, e etc. Ou seja, se trata de um espaço bastante rico da sociedade civil, que opera num campo de articulação entre o sistema político, Congresso, partidos, governos, entre o campo midiático e entre o campo acadêmico, e que vive, em grande medida, de doações. Portanto, também com uma articulação com o campo econômico. Num país como os Estados Unidos, e aí a gente já começa a se aproximar
do tema específico da fala de hoje, num país como os Estados Unidos, em que os processos decisórios de política externa, de política de defesa, envolvem sempre um grande número de atores, as diferentes burocracias governamentais envolvidas, os partidos, os congressistas, a opinião pública, os grupos de pressão, as empresas de consultoria, os grupos de lobby, interesses da sociedade civil organizados de diferentes maneiras. Os think tanks desempenham um papel muito importante de uma espécie de corretores de ideias e constituição de comunidades epistêmicas que visam influenciar no processo político. E, bom, os Estados Unidos ainda é a potência central do sistema internacional. Ou seja, apesar da chamada ascensão do resto, apesar do crescimento econômico da China, apesar de um ciclo de expansão de outros países, inclusive o Brasil, os Estados Unidos ainda é a potência central, ainda é a única potência com capacidade de projeção de poder militar global e presença econômica global. Portanto, o país segue o que se passa nas mais diferentes regiões do mundo. E precisa de especialistas das mais diferentes regiões do mundo, inclusive na nossa. Então, há um acompanhamento por parte de setores da academia, da universidade, do Congresso, das burocracias e dos think tanks, dos ciclos eleitorais nas diferentes regiões, das dinâmicas políticas nas diferentes regiões, inclusive na nossa. Então, o que nós tivemos? Durante a primeira década do século XX, o Brasil emergiu para o cenário internacional e foi percebido pelos think tanks estadunidenses como uma potência emergente, como um ator não apenas regional relevante, mas um ator global. Não, evidentemente que não em todas as arenas, mas em algumas arenas específicas. E o interessante é que ao longo da primeira década desse século, a recepção desse protagonismo maior do Brasil foi bastante positiva. Ou seja, o Brasil passa a ser descrito por esses think tanks como uma economia de mercado com inclusão social em franca expansão, um país com instituições políticas democráticas consolidadas, estabelecidas, que implementou uma agenda reformista moderada e que poderia operar como um estabilizador da região. Então, houve uma percepção bastante positiva a respeito da atuação internacional do Brasil, em especial durante a administração Obama nos Estados Unidos. Evidentemente que haviam pontos de dissenso, haviam elementos da atuação internacional do Brasil que eram percebidas como pontos de tensão em relação à política externa dos Estados Unidos, e isso era assinalado. A presença do Brasil no grupo dos BRICS, a atuação do Brasil na negociação do acordo nuclear, junto com a Turquia, em torno do programa nuclear iraniano, e algumas crises regionais, como em Honduras, no Paraguai, e mesmo a crise venezuelana. Bom, posso detalhar alguns outros pontos de atrito, mas o interessante, e aí agora a gente já começa a chegar um pouco no cenário que se desenha para o Brasil, é que, de certa maneira, a partir de 2013, 2014, começa a se acentuar uma certa decepção, ou seja, diante de uma recepção inicialmente bastante favorável ao país, depois uma certa decepção com relação à estabilidade política do Brasil, o efetivo vigor da sua ascensão econômica. Então começa a ser produzida uma outra narrativa a respeito do Brasil, no sentido de que o Brasil não conseguiria ascender como uma potência relevante no cenário internacional
apenas com base, né, no seu desempenho econômico e no seu soft power. Né? Por quê? Porque a sua capacidade de distribuir benefícios, né, para os demais países da região e eventualmente para os países africanos, né, se mostrou bastante limitada. E aí o que há, né, de mais importante? Né? Diante das eleições de 2014, né, de como é que se saiu daquele ciclo eleitoral de 2014, diante dos escândalos de corrupção, diante do processo de impeachment, diante da Constituição, da maneira com que se constituiu e a maneira com que foi conduzida a agenda governamental do atual governo Michel Temer, se percebe, na verdade, se constrói, melhor dizendo, se constrói uma narrativa a respeito não da solidez, da estabilidade das instituições democráticas brasileiras, mas ao contrário, da sua fragilidade. Tá? O que estaria minando, juntamente com o mau desempenho econômico, juntamente com a crise econômica, estaria minando a capacidade do Brasil de atuar como um global player e de atuar como um estabilizador regional. Tá? Então há uma mudança substantiva no discurso dessas organizações a respeito do Brasil. E que, inevitavelmente, tem pautado a leitura com que se faz do atual processo eleitoral brasileiro. Tá? Então, uma primeira característica a chamar a atenção a respeito dessa cobertura, dessa abordagem que tem sido feita em Washington a respeito do ciclo político no Brasil é a perda de relevância. Tá? Há 4 anos atrás, tá, havia um grande número de think tanks e notícias nos principais jornais a respeito do processo eleitoral brasileiro. Hoje, apenas uma pequena fração daquilo que se encontrava há 4 anos atrás, hoje se encontra. Inclusive, existe uma expressão muito interessante que diz assim, que os países aparecem ou não aparecem no radar, na tela de radar. Ou seja, o Brasil esteve durante alguns anos na tela do radar em Washington. Hoje não, hoje está fora. Mas ainda assim, evidentemente, pelo seu tamanho, pela sua importância regional, PIB, população, etc., evidentemente que o país é seguido por essas organizações. E o que aparece? Ou seja, quais são os temas associados ao processo eleitoral? O primeiro marcador que aparece em qualquer instrumento de busca é a palavra corrupção. E aí é um elemento que reforça a narrativa da fragilidade das instituições brasileiras. Ou seja, frequentemente, todas as análises que têm sido veiculadas nos Estados Unidos a respeito do processo eleitoral brasileiro dizem o seguinte: olha, pelo menos 40% dos congressistas brasileiros são réus ou são acusados de algum processo na justiça. Idem para os candidatos das chapas majoritárias. Então, inicialmente, a agenda do combate à corrupção foi muito bem recebida nos Estados Unidos, dentro de uma série de programas que haviam, e que existem ainda, depois eu posso comentar com vocês, a respeito do chamado Rule of Law, e de agendas de combate à corrupção promovidas pelos Estados Unidos no exterior, mas, digamos assim, ao fim e ao cabo, que há uma percepção de fragilidade institucional, na qual o país se descola muito pouco de outros países menores e ainda mais frágeis da nossa região. Em parte por consequência disso, e em parte também pela própria dinâmica do nosso sistema político, um outro elemento que tem sido enfatizado na apreciação feita a respeito do processo eleitoral é a instabilidade e a imprevisibilidade, o alto nível de incerteza.
há uma manchete num dos jornais locais aqui no dia de hoje, dizendo que os investimentos externos no Brasil têm sido muito aquém do esperado, têm sido extremamente baixos. Em parte, isso é decorrência dessa narrativa razoavelmente consensual a respeito da incerteza a respeito do Brasil. Ou seja, as empresas contratam empresas de consultoria, que, por sua vez, consultam especialistas de think tanks a respeito das diferentes regiões e países onde eles podem ou não investir. E a narrativa, né, da incerteza a respeito das instituições políticas e do ciclo eleitoral, né, tem sido um dos elementos bastante reiterados e que certamente tem pautado a atitude de espera com relação a investimentos que organizações privadas internacionais não têm feito no Brasil. Então, né, há aí, em parte, um ciclo que se fecha. Agora, um outro elemento, né, que tem aparecido com bastante frequência em vários think tanks de diferentes posições no espectro político e ideológico estadunidense é a questão do petróleo e da infraestrutura. A diminuição do preço das commodities, especialmente do preço do petróleo, que enfraqueceu vários outros países produtores e exportadores de petróleo, tem mudado algumas estratégias de grandes corporações do setor petrolífero, e no caso brasileiro, tem chamado muito a atenção dessas empresas e uma série de eventos têm sido promovidos em Washington no sentido de mostrar, de produzir uma narrativa de como o atual governo tem patrocina, e a atual gestão da Petrobras tem patrocinado um processo de desinvestimento, de flexibilização da legislação de conteúdo local, e de mudança no marco regulatório da concessão de poços, a exploração de poços de petróleo, tanto na camada pós-sal quanto na camada pré-sal, tem havido e que isso passa também pelo resultado do ciclo eleitoral aqui no país, tem havido uma grande atenção com relação ao que o que vai ser e quais as oportunidades que se podem abrir em termos de investimentos externos para essas empresas no mercado e na cadeia produtiva do petróleo. Inclusive, um elemento que tem sido bastante promovido, um tópico que tem sido bastante promovido, é não apenas a extração de petróleo, que isso é algo que já ocorre, mas também que o monopólio que existe hoje no refino do petróleo, por parte da Petrobras, haveria uma possibilidade bastante concreta de que o processo de refino fosse aberto também a outras empresas estrangeiras. Ou seja, que um novo mercado estaria se abrindo no Brasil para essas empresas, e isso ligado a determinadas agendas de determinados candidatos, mas que, no entanto, deve-se esperar a conclusão desse processo. Um outro tópico que tem sido muito associado à cobertura das eleições, à abordagem das eleições, apesar da incerteza, etc., é o tópico infraestrutura. Então, há uma expectativa de que haja, em algum momento, um novo ciclo de investimentos em infraestrutura no país, e que esse novo ciclo de investimentos no país em infraestrutura seria dominado não mais pelas grandes corporações brasileiras, como Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, etc., diretamente implicadas na agenda anticorrupção, Lava Jato e etc., mas que haveria uma abertura para empresas, aí, em especial estadunidenses, para entrar no mercado brasileiro de construção de estradas, pontes, refinarias e outros elementos, portos, aeroportos e outros elementos de infraestrutura. Então, é com esses olhos
e com essa agenda, que esse segmento da sociedade civil norte-americana tem entendido e tem chamado a atenção para o processo eleitoral brasileiro no exterior. Isso normalmente é contextualizado num cenário mais amplo de refluxo do boom das commodities, o que, consequentemente, enfraqueceria a capacidade de barganha do Brasil. Isso também é contextualizado num ambiente de refluxo do que eles chamaram, durante bastante tempo, da maré rosa. A maré rosa seria a eleição de governos de esquerda ou de centro-esquerda na América Latina, e que teria havido um certo grau de coalescência e de capacidade de contrapor algumas agendas estadunidenses na região, e que isso estaria agora em refluxo. Então, em linhas gerais, essas organizações que produzem sistematicamente conhecimento legitimado pela expertise de seus quadros e que visam influenciar tanto a opinião pública quanto os processos decisórios, tem abordado a respeito do processo eleitoral brasileiro. Ou seja, há um grande ponto de interrogação, há uma grande incerteza, mas há também um grande esforço em promover essa agenda ligada à abertura do mercado e a toda a cadeia produtiva do petróleo e de infraestrutura. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Eu acho que essa interrogação não é só para os americanos, para nós também. Mas vamos continuar com as nossas relações internacionais e agora eu passo a palavra ao professor Felipe Navot, que vai nos... Está mais perto. Ok. Então, primeiramente, agradecer o convite. É um desafio estar no meio dos colegas que são da área de ciências políticas e alguém da informática falar. Embora o Vitor parecia um informática aqui, ficou só explicando o algoritmo, etc., machine learning e tal. Que eu vi dele, eu digo, puxa, eu acho que... E eu vou falar ao contrário, eu vou tentar. Porque me convidaram aqui, na verdade, por que me convidou? Por que o Zé me convidou? Porque eu tenho uma cooperação internacional muito forte dentro da universidade. Então, ao longo do tempo, diversas ações, tanto com a Europa, com a França, com a Alemanha, com a Espanha e com os Estados Unidos. Então, diversos projetos conjuntos e alunos que foram estudar, fazer cotutela. Então, eu tenho tanto alunos que fizeram doutorado em cotutela, como alunos da graduação que participaram de duplo diploma. Talvez vocês já ouviram falar, são alunos que ficam um tempo lá e ganham um diploma também de lá. Então, ganham diploma duplo, diploma daqui, da nossa universidade e da universidade de lá e tal. Bom, mas eu, dentro desse contexto de relações internacionais, tentei olhar um pouquinho a situação do Brasil, sem fazer uma análise que nem o Vitor fez, das ações de cada candidato, como é que se posiciona e tal, olhando só o Brasil como o Brasil e os horizontes que eu enxergo do Brasil. Claro que de uma ótica não de um expert e tal, mas pelo menos tentando ver onde que nós sentimos as maiores preocupações. Então eu vou ver se está funcionando o avanço. Está funcionando, perfeito. Então, seguinte, primeiramente, onde é que está o Brasil? Como é que tu situa o Brasil? Bom, tem vários indicadores e tal. Sem dúvida que um dos pontos nevrálgicos da cooperação internacional passa pela economia. Não vamos deixar de esconder isso. Por que eu quero cooperar e tal? Bom, eu quero trocar mercadoria, eu quero comprar.
eu preciso de importação, me falta trigo, eu tenho que importar o trigo, eu tenho que compensar isso exportando coisa. E aí a gente vê a posição do Brasil em cima de diversos indicadores diferentes, né? Como vocês veem, a lista do Banco Mundial, das Nações Unidas, do Fundo Monetário, do FMI e tudo, onde a gente vê que o Brasil até não está mal, né, na letra, como se diz. Né? Então, a gente vê que ele vai do 9º ao 7º lugar, dependendo de qual é os indicadores, a metodologia e tal, mas que é, de certa forma, um alento a gente ficar olhando e dizendo, poxa vida, o Brasil até que tá indo. Tá? Agora, eu vou ainda olhar num slides para caracterizar e olhar um pouquinho melhor essa evolução, né, antes de olhar para outro indicador. E a gente vê que o crescimento que houve ao longo do tempo, né, funciona isso aqui? Funciona mais ou menos, né? Aqui atrás. Ah, tá aqui. Aqui, tá aqui. Tá bom. A gente pode olhar daqui um crescimento, né, com alguns sobressaltos aí, mas ao longo do tempo, o Brasil, de uma maneira geral, conseguiu exportar mais. Isso aí está em bilhões, né, de dólares de exportação. Tá? E no próximo slide, né, nós vemos quais são os principais países com o qual o nosso país se relaciona. E aí a gente encontra, em primeiro lugar, bem forte, a China, mas nós também importamos bastante da China, a União Europeia, onde se engloba todos os países, os Estados Unidos e o Mercosul, onde um dos países principais do Mercosul, da relação brasileira, é a Argentina. Por isso que a atual situação difícil da economia argentina está nos afetando, ou está afetando o setor produtivo brasileiro, as empresas e indústrias brasileiras, que estão começando a ter dificuldade de exportar, e vocês sabem muito bem, devem ver, que a Argentina é um dos grandes, né, países para o Brasil do ponto de vista exportação. E aí é que vem o problema. Então nós vimos do ponto de vista, né, exportação, mas quando nós vamos olhar o índice de desenvolvimento humano, infelizmente nós vemos que o Brasil está lá numa posição 70 e pouco, e que ao longo do tempo essa posição se mantém, né, como vocês podem olhar, ela se mantém sem muita variação e tudo mais. E isso é um indicador, né, da ONU, né, de um órgão, digamos, em princípio, acima de partidarismos, tentando verificar a posição. E aí nós estamos no meio. Bom, estamos no meio aqui, onde a gente vê alguns países até que nós não conhecemos muito, tal como a Azerbaijão, a Granada, a Bósnia e tudo. Quem está perto de nós é o México aqui, e tal. Então, o que se observa é que verdadeiramente existe uma dicotomia muito grande entre a posição econômica de exportação e a realidade social dentro do nosso país, que deve ser atacada, independente de quem for, né, o próximo governo, deve-se tentar trabalhar isso de uma maneira muito forte e tal, né? Não preciso mencionar, é o beabá, né, a parte saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, que todo mundo repete a todo momento e tal, mas pouco se faz. Se nós olharmos a parte de exportação e importação, o que nós vemos? Aqui algo que preocupa um pouquinho, né? A gente exporta muito, né, semente, minério, combustível, e aí vem veículos. Bom, graças a Deus nós exportamos um pouco de veículos, mas é carne. Se vocês olharem, a maioria disso é produtos sem nenhum valor agregado, né? Nós estamos exportando a semente, estamos exportando, o que não é muito bom, né? O que não é muito bom. Por quê? Porque nós estamos exportando no valor mais baixo que pode ter e, portanto, rentabilizando muito pouco para o nosso país.
Quer dizer, nós estamos entregando o minério, né? Por que nós não estamos exportando já o minério tratado, o aço, por exemplo, né, e tal, que seria, não que a gente não faça um pouco, mas aí a gente vê a nossa fragilidade, né? Enquanto nós estamos comprando máquina, reatores, veículos químicos e tal, e, bom, o combustível vai e vem aqui, etc. mais, né? Então, de novo, qualquer que for o governo, eu acho que tem que trabalhar isso aí um pouco, né? Nós temos alguns casos, né? Mas são poucos, são pequenos, né? Por exemplo, a gente pode utilizar, né, a parte da aviação, onde a Embraer, isso é algo ótimo, né? A Embraer está produzindo aviões, quer dizer, isso é o topo, né, da parte de valor agregado e tudo mais, é uma honra para o nosso país e tal, mas ultimamente a Embraer está tendo que se associar e tudo mais, a Boeing para sobreviver, o que deixa um pouquinho preocupado, né, o que isso quer dizer lá no final da reta, do que vai se tornar a nossa Embraer e tudo. Não. Vamos adiante, então. Então, a gente verifica que um dos problemas do nosso país é exatamente estar exportando insumos básicos, né? Deveríamos melhorar. Tem alguns pontos lá, que é automóveis, porque efetivamente existe uma história de exportar e as grandes montadoras estão aqui, então há um jogo de exportar. A gente sabe muito bem que, por exemplo, o Brasil exporta para a Argentina, mas a Argentina exporta para o Brasil, né? Então há um jogo de vai carro para cá e volta carro para cá. Vamos adiante. Tá. Bom, como é a minha área, a informática, né, eu achei interessante dar uma olhada um pouco na situação da informática no quadro internacional, né? Estamos aqui num painel internacional. E aí se chega a um ponto de interrogação que é um pouquinho preocupante, ou não sei, faz parte da evolução, que é o seguinte, né, nossas universidades e centros de pesquisas lá apresentam um bom indicador de cooperação, de produtividade, quer dizer, nós fazemos muito bem paper, né, somos bons em paper e tal, para cima e para baixo e tal. Mas nós temos um grande problema, né? Isso não são palavras minhas, né? Se algum de vocês deve ter ouvido e conhecer o Jorge Guimarães, inclusive é professor daqui e tal, que foi diretor da CAPES durante 10 anos, ele exatamente falava isso, né? Quer dizer, a grande preocupação era nós produzimos artigos com facilidade, mas nós não conseguimos transformar esse conhecimento em resultados para o setor produtivo. Tá? Então, o que quer dizer isso aí? E a comparação é conhecida. A comparação que se usa e que, ao longo do tempo, provavelmente muitos de vocês ouviram, é com a Coreia. A Coreia e o Brasil, lá nos anos 50, eram quase iguais do ponto de vista da produção, né, de conhecimento e tal. Só que hoje a Coreia, no caso a Coreia do Sul, é uma potência, tá? A gente vê, né, com carros, a Samsung, né, diversas marcas, navios e tudo, e nós não temos o mesmo. E aí fica a pergunta, por que lá houve condições de transformar esse conhecimento em produção e por que nós não conseguimos, ou conseguimos bem menos do que lá? Tá? Então, efetivamente, isso é um desafio, e é um desafio que nos toca, né? Porque nós somos a universidade. Quer dizer, talvez a gente tenha que olhar um pouquinho mais para dentro de nós mesmos, né? Por que a gente tem essa dificuldade de transformar o conhecimento gerado aqui dentro em resultados para a nossa sociedade, né? Eu nem estou falando para o setor produtivo, né? Mas não, obviamente que passa pelas indústrias e tudo, mas a gente tem que transformar isso aí para beneficiar a sociedade como um todo e tal. De novo, existem casos pontuais, há pouco falamos da Embraer. Um outro caso pontual que também é de reconhecimento é a Embrapa,
Né? Quer dizer, a Embrapa conseguiu gerar a semente, ver a força do Brasil. Quer dizer, hoje, e isso vai aparecer nos slides adiante meus, o Brasil é muito forte em agronegócio. Eu diria que a grande força. A prova é que atualmente a nossa economia do país está com grandes dificuldades, combalida e tal. Onde é que está ainda funcionando? O agronegócio. Quer dizer, a gente vê que o interior está até que indo por causa do agronegócio, enquanto que as capitais e tudo mais, ou as cidades mais perto das indústrias, ainda estão sofrendo e tal. Né? Então, voltando à Embrapa, a grande virtude da Embrapa foi exatamente desenvolver as sementes, né, adequadas para o nosso país. Então, importar uma semente não é o bom caminho. Né? Não adianta importar uma semente europeia, uma semente dos Estados Unidos, sem que ela esteja adaptada. E a grande virtude da Embrapa foi desenvolver sementes para o cerrado brasileiro. E aí foi essa explosão da nossa agricultura, né, claro que com os prós e contras de desmatamento, etc. Mais, podemos até discutir isso. Mas olha lá, sem dúvida o Brasil é um grande produtor, né, exporta carne, exporta aves, exporta grãos, né, e tal, cevada e tudo, e isso é um ponto importante no desenvolvimento. Mas, de novo, são produtos básicos com muito pouco valor agregado, né, e tal. Né? Por exemplo, a soja podia exportar o óleo de soja, mas, em geral, é a própria semente e tal. Né? Bom, então, voltando à informática, né? Então, no caso da informática, que é a minha área, né, que é um valor agregado, exatamente, informática é conhecimento, né? Não que nós não temos capacidade. Né? Qual é a minha visão como professor de informática? Eu acho nossos alunos muito bons. Né? E não deve grande coisa aos outros. Prova é, né, que vários dos meus alunos estão espalhados aí pelo mundo. Eu tenho alunos desde a Suíça, Estados Unidos, Itália, França, etc., mais e tal. Agora mesmo, um ex-aluno meu, né, que fez doutorado comigo, que era professor da Federal de Santa Catarina, ele, lá na França, fez um concurso do CNRS, para quem conhece um pouco a França, sabe que é um órgão importante, e passou num cargo vitalício. Eu pensei que era um cargo provisório de 4 anos. Não, ele pegou um cargo vitalício, quer dizer, ele pode viver lá toda a vida se ele quiser e tudo mais. E isso é uma preocupação, né? Quer dizer, nossas boas cabeças, está havendo uma diáspora. Né? Quer dizer, nossas boas cabeças, infelizmente, estão saindo. Por quê? Porque está difícil. Nosso país está passando por um período difícil de economia. Então, de novo, né, o próximo governo tem que ter um cuidado em relação a isso. Claro que não é uma coisa direta, é uma coisa indireta, vai ter que dar condições à economia do nosso país melhorar, para que faça com que o pessoal pense 2 vezes antes de sair. Mas, infelizmente, nesse momento, o que eu vejo é que muitos dos meus alunos estão indo para fora. Por quê? Porque as oportunidades estão lá, os salários estão lá, etc. Mais, o que é um pouco preocupante, porque são as cabeças, né, que ajudariam aqui dentro do nosso país. Então, voltando a esse slide, né, o que a gente vê? Isso aí são dados. Para quem é da área, conhece, esses são os principais órgãos. A ABINE é das indústrias de eletroeletrônica, a CESPRO é das empresas de serviços, portanto, né, que produz. A ABINE seria hardware, né, então seria equipamento, máquinas. A CESPRO seria programa, software e tal. E a ABS é uma que junta um pouquinho tudo ali e tal. Então, tem nos relatórios deles, eles mostram que a produção no Brasil beira 90 bilhões, até o que é uma coisa boa, mostra que efetivamente a área de informática está num crescente e tal, né? Portanto, estão produzindo equipamentos, estão produzindo
né? E aqui é TIC, porque também inclui telecomunicações, né? Hoje, cada vez mais a informática está associada à comunicação, né? Quer dizer, você tem aqui o seu celular, você precisa o quê? Você precisa de comunicação e você tem acesso a programas de informática, né? Quer dizer, você acessa a web, o Google, o Facebook, etc. mais e tal. Quer dizer, isso aqui virou o seu instrumento quase do dia a dia da vida, né? Tá. Só que na área de exportação, nós só exportamos da ordem de 1 bilhão. Então, é pouco. É pouco. Teria capacidade de exportar mais? Teria, mas infelizmente é muito pequena a exportação. Isso mostra, então, de novo, um pouco a característica do Brasil, que ele precisa, né, crescer para exportar produtos com maior agregação de valor. Tá. E aí, falando de estratégias de relacionamento internacional, eu passo pelo BRICS, que foi já mencionado, né? Isso é uma ação dos países. Na época era em desenvolvimento, continua em desenvolvimento, mas vai lá que é exatamente como vocês podem ver, é BRICS. Então é Brasil, melhor aqui, Brasil, Rússia, Índia, China. Antes era BRIC, depois virou BRICS com South Africa, África do Sul, tá? Eu, pessoalmente, eu tenho participado todos os anos de uma reunião organizado pelo Itamaraty. A primeira foi na China, esse ano foi na Índia, o ano que vem vai ser no Brasil. Não sei se vai ser porque... Onde é que está o problema? Dinheiro para pagar, porque normalmente é convidado 20 a 30 pessoas na área de informática, na área exatamente de TIC, né, de informática e comunicação e tudo. E o grande ponto de interrogação do Itamaraty é ter recursos e tudo mais, né? Inclusive, nós fomos agora na Índia e o Itamaraty não pagou nenhuma passagem, né? Então, essa é a nossa realidade. Há 2 anos foi na China. Quem é que pagou a passagem para a China? Adivinhe. Não é difícil. Quem pagou para ir para a China? A China. Exato. Por quê? A China quer ser o novo player, né? Claramente a China está investindo em todas as áreas, em todos os setores e tal, né? E está conseguindo, ela está crescendo e tal, né? E um ponto importante que eu vou falar lá no final é o seguinte: essa decisão da China se tornar a nação mais importante ou superar os Estados Unidos, eu não sei se isso é importante ou não, isso aí é uma coisa muito discutível, né, o que é exatamente a importância. Mas vai lá, pelo menos economicamente e tudo, a China há 30 anos atrás, ela resolveu investir em quê? Em educação. Em nós, universidade. E eles botaram, claro que lá é um sistema muito mais hierárquico e tudo, e investiram e botaram dinheiro, e muito dinheiro e tal. E agora eles estão trazendo, né, porque havia chineses espalhados por todo o mundo e eles começaram a trazer, e então as melhores cabeças eles estão pagando e dizendo, olha, quanto é que tu precisa para ter o teu laboratório, a tua equipe, etc. mais, e vamos aqui desenvolver e tal. E estão trazendo de volta. E, surpreendentemente, que até me surpreende bastante, nós tivemos uns painéis aí discutindo, e americanos estão indo na China para assessorar. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados com o sistema americano, mas o sistema americano... Agora eu avancei um pouquinho, né? Não, eu estou no meu tempo, tá. O sistema americano de universidade, tu tem 10 meses de salário, mais ou menos, e 2 meses tu tem que te virar, né? Tu tem que conseguir e tudo mais. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão indo na China dar assessoria. Então, era um professor reconhecido, muito, e ele vai todos os anos na China, ele passa 1 mês lá, muito bem pago, regiamente, e vai lá para fazer uma análise do avanço, criticando o sistema e tudo mais e tal e tal.
Então, bom, é isso aí. Então, o BRICS, então voltando ao BRICS. Então, o BRICS é exatamente, do dia que saiu o BRIC, está ali escrito, né? Isso é um analista lá da Goldman Sachs que criou essa etiqueta 2001, olhando para investimento, como há pouco o Eduardo estava dizendo, os americanos olhando, etc., mais os investimentos, e fez uma análise da evolução do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, e posteriormente entrou a África do Sul e tudo. Agora, o Brasil e esses países se apropriaram dessa ideia, porque essa ideia veio da Goldman Sachs, mas eles se apropriaram dessa ideia de uma maneira muito interessante, inteligente, que é, vamos mudar um pouquinho a rota, né, das relações internacionais. Em vez da rota Europa, Estados Unidos e tudo, vamos criar uma rota que eles chamam muitas vezes de rota sul aqui, porque eu não sei se vocês notam, quer dizer, os principais estão lá em cima. Claro, alguém vai dizer, não, mas a Rússia também está, a China também, a Índia está quase descendo aqui, bom, ok. Mas é uma rota diferente, né, de relação, tanto econômica como cultural e científica e tudo. Tá? Então, o BRICS é uma ação muito interessante, né? O problema é que por trás disso, para funcionar, tem que ter ações, e as ações são muito pequenas, tá? Então, houve algumas ações, mas muito incipientes, eu acho, estavam criando um banco dos BRICS e tudo, mas o problema é o seguinte, quem é que tem dinheiro? A China, né? A Rússia também tem problema de economia. Brasil está com problema. A África do Sul não está muito melhor e é pequeno e tal. E a Índia é um país crescendo muito rapidamente, mas ele tem problemas internos muito grandes. A China também tem. Quer dizer, então, mas a Índia é mais complicado ainda. Então, ainda tem grandes dificuldades para se montar uma relação estável. Bom, vamos para os finalmente aí. Então, mundialização. Tá? Então, uma coisa que eu queria colocar, né, quando a gente fala internacional, tá, mas hoje em dia, bom, então se fala da mundialização, que é exatamente a política, a economia, cultural, tal, então as relações e tudo mais. Mas quando a gente hoje olha, hoje em dia não existe mais fronteiras. Esse que é uma coisa que eu acho que vocês, os grandes pensadores aí da parte ciências políticas, deveriam olhar, né? Eu acho que está havendo uma mudança muito forte. Os estados e os países estão sofrendo os grandes grupos, a presença dos grandes grupos. Por quê? Porque hoje em dia um Google, um Facebook, um Instagram, um Amazon e tudo não tem fronteira. Eu podia acrescentar o chinês, não, Baidu, Baidu, tá? Baidu e tudo mais e tal. Então, o que acontece? Você está aqui, onde é que está a sua informação? Está lá, está não sei o quê, e eles estão ganhando dinheiro e são uns grandes, quer dizer, hoje em dia são os grandes. São empresas, né? Gerando dinheiro. E onde é que está o dinheiro? Informação. Então nós estamos mudando para um mundo onde a informação é que é o poder. Poder é informação. Poder, em última análise, dinheiro vem da informação. E eles claramente são isso aí. Então o que eles têm? Eles têm informação. E o pior é o seguinte, quem é que está dando essa informação gratuitamente para eles? Nós. Entende? Nós estamos dando de mão beijada para eles a informação. Eles sabem de nós muito mais do que nós mesmos sabemos da gente mesmo. Isso que é o pior. Eles sabem o que você faz, o que você compra, onde você anda, o que é, tudo. É fácil. Hoje em dia acessa, tu tá com o teu celular. Tá, ok, meu celular, eu saio daqui, eu não abro meu GPS. Como é que ele vai saber? Eu tô, por exemplo, lá em Natal, por exemplo.
tá, em Natal. Eu entro no Wi-Fi do hotel, pronto, ele já sabe onde é que eu estou. Eu não abri meu GPS, eu não disse para ele, eu não disse lá, nem tudo, e ele já sabe, etc. Então, isso aí é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. Eu, pessoalmente, tenho preocupação em relação à evolução disso aí, e há pouco nós estávamos falando de cibernética e tudo mais e tudo, então, isso aí bom, ok? Mas isso é um problema, não sei se vocês têm acompanhado, a Europa está tentando se defender, está tentando criar, o que está acontecendo? Porque essas grandes empresas, elas quase não pagam impostos. Porque elas estão em países, né, com mínima de carga de impostos e dizem, não, eu estou aqui, então eu não vou pagar imposto lá do... Mas ele usa a informação daquele país. Então a Europa está criando regras tentando enquadrar essas empresas. Vai conseguir ou não vai conseguir? E aí é um outro desafio para o Brasil. Né? O Brasil também está dando... E lembre o seguinte... O Brasil somos mais de 200 milhões de habitantes, e 200 milhões de informações, claro que eles querem isso. Né? E você sabe, nós somos um dos principais usuários do WhatsApp, do não sei o quê, eu acho que do Facebook também, nós somos os grandes usuários, terceiro, o quarto, etc. Bom, é isso aí. Então eu acho que tem que ver, eu não sei, é uma mudança do mundo? Bom, um mundo sem fronteiras? Não sei. Ou os estados ainda existem? Bom, já aconteceu ao longo do tempo. Aí, falando da universidade, algumas palavras da universidade, tá? Então, universidade, eu diria que internacionalização é uma palavra que não deve muito existir na universidade. O que quer dizer internacionalização na universidade? Eu acho que ciência e cultura não possuem fronteiras, tá? O que existe, eu botei ali, é qualidade. Quer dizer, se tu tem uma coisa boa, bom, ela é boa e acabou. Dizer, não, ela é internacional, não é internacional. Então, eu não sei. Os países até precisam da internacionalização por causa de exportação, barreiras e tudo. Mas o conhecimento, claro, nós podemos botar barreiras de propriedade, de patente, etc. mais e tal. Ok, porque isso implica em dinheiro. Mas eu não sei, é uma coisa a ser discutida e tal. Eu tenho defendido, né? Alguns indicadores do passado diziam, esse é um artigo internacional, esse é um artigo nacional. Puxa vida, eu acho horrível isso aí. E ainda existe isso, eu conheço comitês da área da CAPES que diz, não, artigo internacional e nacional. Pô, peraí, isso aí tu está dizendo que o nacional então não presta? Eu acho que tem artigo bom e artigo não bom, pronto, acabou. Se ele está publicado lá fora, aqui dentro, não, o que interessa é a qualidade dele e PT saudações. Ok. Rápido comentário dos desafios das nossas universidades, então, em cima de internacionalismo, isso já é no chão, pé no chão, tá? Então, o que a gente vê? As nossas universidades nos últimos 10 anos, 20, 15 anos e tal, cresceram internacionais, se foram obrigadas. Na verdade, fomos nós, os professores, que meio que forçamos as universidades a se mexer, tá? Permitindo esse intercâmbio. Né? Então, a gente tem hoje intercâmbio, como eu comentei há pouco, de cotutela, dupla diplomação e tudo. Mas eu me lembro, porque eu fui um dos que, não eu primeiro, mas participei dos primeiros a tentar fazer essa dupla. E aí nós tivemos que passar pela reitoria, pelo conselho, etc., mais pela comissão de pesquisa, comissão de pós-graduação, para criar os regramentos, etc., mais para poder existir isso aí. Então, hoje existem condições, estamos recebendo aluno estrangeiro, hoje em dia tu vai ali no RU, tu encontra, né, bastante gente de outros países e tudo, né? E a gente vê que o Brasil, eu volto a dizer, nós não devemos nada a ninguém, nós temos inteligência e tudo, mas o que nós não temos é muito dinheiro, isso aí, claro, dificulta em alguns momentos. E aí vem os grandes desafios. O grande desafio é o seguinte, aumentar a internacionalização na universidade. Bom, para receber aluno estrangeiro, infelizmente a nossa burocracia continua grande. E onde é que pega? Pega, para quem conhece, pega em coisas banais.
Para tu ter uma conta em banco, porque ele vai receber em banco. Tu precisa de um CPF. Sim. Onde é que tu consegue CPF? Bom. Tu pode ir no correio. Não, tu vai lá na Polícia Federal. Tu vai não sei o quê. E aí começa a nossa burocracia que perde dias, às vezes semanas e tudo mais. Outra coisa, eu botei ali a língua portuguesa, efetivamente é um pouco uma barreira para receber, né? Mas alguns se adaptam bem. A minha experiência com o pessoal que vem, em 2 meses eles se viram. Tá? O que se observa mundialmente é o uso do inglês. Eu não sou defensor muito disso, mas é uma realidade. Os próprios franceses, que são defensores do francês, estão abrindo mestrados em inglês, porque é a maneira de conseguir manter um pouco a presença no sistema, né? E uma das coisas que eu apontei aí é o seguinte: quando você vai lá fora, né, tem residências para o pessoal, e aqui nós temos muito pouco. Tá? Então, quase nós não temos residência para os estudantes, e só temos em número pequeno e para os problemas com dificuldades econômicas e tudo e tal. Tá? Então, precisaria ter uma infraestrutura. Então, é um grande problema onde esse pessoal vai ficar e tudo, e que dificulta um pouquinho a situação nas nossas universidades. Teria mais coisas a comentar, mas eu acho que vamos para o último slide aqui. Então, desafios do Brasil. Muitos são os desafios e teria a lista longa, mas eu lancei alguns que eu já comentei aí no caminho. Sem dúvida, eu colocaria como primeira coisa investir em educação. Educação é a base de tudo. Tá? É a base para um crescimento em qualquer setor, qualquer área. A educação é básica e a gente está com um problema, né? A gente vê que as universidades conseguem manter uma certa qualidade, mas a gente está com os indicadores, né, do nível médio e tal, etc. Então, o nível secundário precisa ter uma melhor preparação dos alunos e tal. Aí, olhando os aspectos de relação internacional, de exportação, então, o que a gente vê? O Brasil sente uma necessidade de ser reconhecido internacionalmente como parceiro importante e confiável. Eu acho que exatamente o Eduardo estava colocando há pouco, quer dizer, houve uma queda, eu acho, e por isso a gente podia até ter combinado, né? Confiável, eu coloquei. E é isso, entende? Alguém que que eu possa, né, trabalhar com ele. Presença regional. Né, importante a presença regional, nós somos parte da América Latina, então nós temos que ter uma presença. Existe o Mercosul, que é importante e tal, né, então eu coloquei Mercosul ali. As empresas brasileiras, a gente viu até, infelizmente, pelos problemas que aconteceram, não só aqui no Brasil, mas a gente está vendo no Peru, no Equador, que existe empresa brasileira espalhada pela América Latina, né, infelizmente pagando por fora para ganhar contratos e tudo, que é ruim. E na África também nós estamos lá, acontecendo a mesma coisa também, né? A gente sabe que isso aconteceu e tudo. Isso não é muito abonador, mas, bom. O outro ponto, o Brasil continua muito um agroexportador. Nós precisaríamos melhorar, agregar, etc. mais, né? A cooperação BRICS é um exemplo de uma relação que pode se desenvolver ao longo do tempo interessante. A presença no G10, o Brasil está no G10 hoje em dia, né, porque está no 7º, 8º ou 9º lugar, então ele faz parte, mas não tem muita expressão, mas, bom, é algo que sempre pode ajudar. E eu botei por último aquilo que eu comentei há pouco na discussão, dizendo, olha, precisamos transformar o conhecimento, né, e eu acho que aí todos nós aqui na universidade temos uma responsabilidade em resultado para a nossa sociedade. Né, então, temos que fazer um esforço e pensar não só em ter o canudinho, mas em que o nosso canudo aqui vai ser útil para o Brasil e, portanto, quando alguém vem falar comigo, eu digo, olha, o que tu tem que pensar não é em ti e nos teus filhos, tu tem que pensar que Brasil tu quer para os teus netos. É isso que tu tem que pensar.
Então, se tu tomar uma atitude errada aqui, os teus netos talvez não vão ter condições de estar num país com qualidade de vida, né? E com expectativa de crescimento e tal. Então, era isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Palmas a todos aqui.